Paraleques com você que o nosso canal Santuário Histórica aqui no YouTube, respondendo a sua pergunta nesse nosso quadro Santuário Responde. Não somente temos o nosso programa nesse quadro, temos outros quadros que você pode estar interagindo conosco, se inscrevendo sempre em nosso canal, e quando postarmos os vídeos, você estará recebendo essa notificação. E hoje irei responder perguntas sobre os avós, o vovô, a vovó, perguntas sobre os avós, que foram enviados por esses dias. Nós coletamos, separamos algumas perguntas, iremos responder os nossos irmãos e irmãs, os nossos ouvintes. Que alegria falar um programa de Responde sobre os nossos avós. Muito bem. E a primeira pergunta, olha que interessante. No mês de março temos um dia dedicado aos avós. Márcia de Curitiba, ela quer saber o seguinte: quem foram os avós de Jesus? Pois bem, Jesus teve avós? Grande abraço, tá bom, Márcia, aí de Curitiba. Muito bem, olha, nós devemos conhecer mais a história da Bíblia, ou melhor, a história dos santos. E você sabe que Maria, ela tinha mãe, ela tinha pai. Então, se Jesus é filho de Maria, então, consequentemente, Jesus tem avós. E quem eram os avós de Jesus? Joaquim, Ana, Santana, São Joaquim e Santa Ana. Tá bom? Eles eram os avós de Jesus. E desde todo o início, quando eles desejavam, vivenciavam aquele conchego do amor do Pai, sobretudo naquela casa onde se encontravam, vivenciando com clareza a espera também que desejavam de vivenciar e de ter filhos, ali se dá a Virgem Maria. Ali se dá uma menina, entregue-se totalmente no templo, e ali se dá, porque a partir dela, ela se envolveu na graça de Deus sobre ela, e assim o Verbo se encarnou em seu seio. Então, um dia especial, dia 26, dia dedicado a São Joaquim de Santana, que são os pais de Maria e os avós de Jesus, tá bom? Por quem não sabia, esses são os avós de Jesus. Uma outra pergunta que interessante aqui a ser respondida no dia de hoje. Olha a pergunta, que profundidade. Veio lá Adelaide Silva de Mamborê, aqui no Paraná. Olha que ela pergunta: qual é o papel espiritual dos avós em relação aos netos? Qual é o papel em relação aos netos espiritual? Digo espiritual, porque muitas vezes a autoridade ou autoritarismo são duas coisas diferentes. Deus deu autoridade aos pais, avós e padrinhos para servirem melhor as pessoas sobre as quais têm poder no mundo espiritual. Os pais, os padrinhos, como também os avós, tem um papel fundamental espiritual para conduzir os filhos, os afilhados, os netos no caminho de Deus. Então nós devemos entender que Deus deu autoridade a eles para educar e para servirem melhor. Assim nós podemos até entender com clareza que os filhos pertencem a Deus. Por isso que os pais, os avós vão educar espiritualmente eles para levar a esse caminho de Deus, porque isso é um modelo fundamental. E o que os avós fazem? O que eles podem se apresentar? Qual é o papel espiritual? Por exemplo, a maturidade dos avós, a experiência de vida, por aquilo que eles já viveram, por aquilo que eles passaram. E ao mesmo tempo, até os netos perguntam, questionam em relação também aos pais, mas está tudo ultrapassado. Como vou seguir o que eles falam? Mas aqui está o quarto mandamento: respeitar os mais velhos, não somente o pai e a mãe, mas os mais velhos da mesma forma.
tá bom? O respeito e saber compreender. Olha que saudade que tenho dos meus avós, que saudade, porque me passaram muitas coisas, me ensinaram aonde eu estou hoje, sacerdote, e devo aos meus avós. Por isso, qual é o papel fundamental dos avós na direção espiritual? É direcionar os netos à vida de oração, porque tem pais que não estão nem aí. Uma orientação mais profunda de levar os filhos a viver uma espiritualidade firme. Então, podemos colocar várias questões, mas resumindo, o papel fundamental dos avós é estar conscientemente que os avós não são os pais, mas ao mesmo tempo os avós vai passar a sua experiência e principalmente a fé que eles têm na vida da igreja, elevando aos filhos para que cresçam bem em sabedoria e graça e de idade. Uma outra pergunta de Kátia, de Presidente Prudente, aqui do estado de São Paulo. Grande abraço a todos os paulistas ligados sempre no nosso canal. Vai compartilhando, vai divulgando aí, para nós que possamos também sempre evangelizar com você. E essa pergunta vem muito de encontro com a anterior. Quais são os papéis dos avós na família? É importante nós entendermos que às vezes aquele ditado que os avós são os segundos pais, a segunda mamãe, o segundo papai. Mas não vamos olhar para esse lado. Vamos aqui somente entender uma direção a ser colocada. Que o papel dos avós na família, vamos assim dizer, é direcionar os netos a viver uma forma afetiva, uma forma de se entregar de maneira diferente, porque nós podemos até colocar, meu pai, minha mãe é bem autoritário, mas quando eu vou na casa da minha avó, tudo fica diferente. É claro, o papel da avó e do avô é dar esse consolo, é dar também esse amor, é sentir-se necessário, não vai se tornar outro pai, não vai se tornar outra mãe, não é isso, mas tem um papel fundamental para com a família dos seus filhos. E aqui nós estamos dizendo com a plena certeza que através dos frutos que foram dados dos avós para com os pais, a plena certeza daquele fruto ser produzido realmente diante dos netos. Por isso, amados, uma coisa fundamental do papel dos avós na família é a humildade, é saber entender o papel que cada um tem. Porque cada avó, às vezes, quer mudar algumas situações dentro da casa dos filhos. Mas eles, o que a palavra de Deus diz? Olha, vai deixar o pai, vai deixar a mãe e vão se unir, fazer uma família. Então, deixou, você é avô, você é vovó? Pois bem, eles têm a sua família. Agora, você, claro, tem a obrigação de viver com netos, de estar com netos. E tem uma maneira diferente de estar com ele, mas não tirando a autoridade dos pais. Não pode, isso jamais. Porque os avós, que é importante aqui entender para finalizar, eles são dotados de sabedoria. Então isso é um significado muito importante no dia do vovô e da vovó. No dia dos avós é reconhecer o valor e a sabedoria que os avós têm. Então isso que é importante, a experiência de vida deles, isso conta muito dentro da família e principalmente em relação para com os netos, porque eles carregam sabedoria, eles carregam estado de vida. Então que possamos aprender no programa de hoje, nesse Santuário Responde, essas perguntas respondidas para você, para os avós, um carinho todo especial por vocês, e a maneira que estamos sendo conduzidos. E você que já perdeu seu avô, sua avó, fica a lembrança que isso é importante. Aquilo que eles ensinaram para você. Às vezes você sente saudade, sim, exato, mas é um modo de entendermos como era bom. Mas aquilo que eles passaram vai ficar para tudo sempre. E quem tem um avô e avó vivo ainda, valorize. Valorize, e cada um tem o seu modo de enriquecer. Certo? Que Deus abençoe você, que Deus ilumine, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Que coração de nossa mãe, minha querida, e também de São Joaquim Santana,
os avós de Jesus esteja sempre com você. Deixe seu like, envie sua pergunta, se inscreva em nosso canal, siga nas redes sociais, porque nós queremos você evangelizando também conosco.